Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Augusto. Teremos hoje uma aula de matemática do sexto ano, onde iremos trabalhar problemas sobre medidas envolvendo grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Eis aí então a nossa saudação conforme aparece na sua tela. Vamos lá pessoal! Eu gostaria de problematizar um pouco, queria que você pudesse pensar. Você já parou para pensar o que significa 1 metro de areia? É isso mesmo, 1 metro de areia. Eu ficava muito encucado pensando como seria então 1 metro de areia. De repente, alguém poderia imaginar que seria uma fileira de areia espalhada e alguém com uma régua, com uma trena, pudesse então fazer a medição de 1 metro de areia. E aí, você já parou para pensar sobre isso? Vamos lá! Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre grandezas, medidas e as suas conversões. Vamos lá, pessoal? Nesta aula, iremos trabalhar a resolução e elaboração de problemas do cotidiano, usando medidas de medida, tais como comprimento, tempo, massa, temperatura, área e volume. Além disso, iremos também trabalhar seleção do tipo adequado de unidade de medida, como comprimento, área e volume. Eu antecipo aqui que quando nós vamos trabalhar com comprimento, com área, com volume, o comprimento tem tudo a ver com perímetro, com distância, também chamado de metro linear. A área tem a ver com superfícies. É o metro quadrado, a unidade fundamental. E por último, o volume, que é justamente o metro cúbico. O comprimento tem a ver com perímetro, com distância, também chamado de metro linear. A área tem a ver com superfície e o volume vai medir a capacidade, também conhecido por alguns como cubagem na logística. Vamos lá. Veja como aparece aí na sua tela. O metro linear, justamente ele é utilizado para a medição de contornos, ou seja, perímetros. Indo mais adiante, aí conforme aparece também na sua tela, o metro quadrado é utilizado justamente para a medição de áreas de superfícies. Indo um pouco mais além, nós temos o metro cúbico. Veja a figura que aparece aí na sua tela, justamente um cubo. E o metro cúbico, aí como aparece na sua tela, para medir então volumes e capacidades, ok? Indo um pouco mais adiante, veja que apareceu ali a areia. E aí eu volto à pergunta inicial, que seria então 1 metro de areia. Na verdade, 1 metro de areia, nós falamos assim de modo muito popular, mas na verdade deveríamos falar 1 metro cúbico de areia. Ou seja, 1 metro em forma de cubo, assim como aparece na tela do seu computador. Então, 1 metro cúbico de areia seria justamente a quantidade de areia que coubesse exatamente, precisamente, num tanque cujas arestas seriam 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura ou profundidade. Entendeu agora o que é 1 metro cúbico de areia? Agora eu tenho certeza que quando alguém da sua casa for fazer uma construção, você não vai mais se atrapalhar com o que significa 1 metro cúbico de areia, ok? Vamos lá, pessoal. Olha só, queria pensar com vocês aqui agora algumas aplicações, ok? Entre metro linear, metro quadrado e metro cúbico. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Tentar ser bem prático aqui, tá bom? Olha só, vamos converter para metro. Letra A, letra B e letra C, como aparece aí na tela, na sua tela. Perceba que quando um número não tem a vírgula, na verdade ele tem. Então, depois da vírgula, você pode completar com tantas casas decimais, com zeros, obviamente, quantas forem necessárias, tá bom? Então vamos lá. Veja a tabela, eu queria dizer para você aqui, em tom de brincadeira, quilohectodam, metro, a unidade fundamental, e
deci, centi, mili. Tenta não esquecer disso, ok? Vamos lá. Quilo, hectodam, metro, deci, centi, mili. Ok? Então vamos lá. Converta para metro. Nós temos aquele número ali. Veja onde está a vírgula, ok? E de quilômetro para metros é necessário o deslocamento da vírgula para a direita. Perceba que a vírgula ela precisa se movimentar 3 casas para a direita. E ali eu coloquei as setinhas para que você pudesse perceber, ok? Então vamos lá. Olha ali, ó. Uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. E aí o número ficou 12.354 metros. Você pode ainda acrescentar 0,0 se desejar, ok? Tá compreendendo? Vamos lá, mais um. Converta para metro, tá bom? Então vamos lá, agora de milímetro para metro. Perceba então que a vírgula ela precisa se deslocar 3 casas, não mais para a direita, mas agora para a esquerda. Perceba como aparece aí na sua tela. Veja, nós temos ali a vírgula entre o 5 e o 4, observa? Ok? Então andamos uma casa, 2 casas e 3 casas, ok? Então ficou ali, ó, 0,3454 metros. Vamos para mais um exemplo. Convertendo para metros, agora de centímetros para metros. Perceba que a vírgula, então, ela vai se deslocar 2 casas para a esquerda. Veja na sua tela. Olha lá onde ela está, depois do 2000,0. Originalmente ela não aparecia, mas a gente foi lá e colocou, de propósito, ok? Então vamos lá, ó. Uma casa, 2 casas para a esquerda. Ficou então 20 metros, ou 20,0 metros, ok? Bem, pessoal, queria trabalhar com vocês aqui mais aplicações, tá bem? Vamos lá! Olha só, quando a gente vai trabalhar com a unidade fundamental, metro quadrado, muitas pessoas se atrapalham. Ou com um metro cúbico, mas calma. Né? Na aula de hoje, você não vai guardar mais dúvidas. Vamos lá! Separei para você aqui um exemplo trabalhando com metro quadrado. Vamos lá! Vamos converter então para o metro quadrado. Nós temos aquele número ali. A questão é, você pode perguntar, professor, mas onde é que essa vírgula vai parar? Vai andar de 1 em uma casa? Multiplica por 100, por 1000, por quanto? Vou te ajudar. Vamos lá. Eu ilustrei da seguinte forma. Vê aí na tela do seu computador, do seu smartphone. Olha aí, tá vendo? De quilômetro quadrado para metro quadrado, segundo a tabela do quilo hectodam, deci, centi, mili. Olha só, você precisa andar quantas casas? 3, porque é do quilômetro para o metro, independentemente dele ser ao quadrado, ao cubo ou até mesmo linear. Tudo bem? Então veja as 3 setinhas ali. Agora o grande macete aqui, presta atenção, é justamente que ele vai andar 3 casas, sendo que de 2 em 2. Ok? Veja o expoente elevado ao quadrado. Percebeu? Então, eu botei aqui bem ilustrado para você observar. Onde então que a vírgula vai parar? Veja aí na tela do seu computador. Percebeu agora aí? Muito bem. Eu quero trazer outro exemplo aqui para você. Desta feita com metro cúbico. Vamos lá? Não tenha medo. Você consegue. Vamos lá. Converta para metro cúbico. Aquele numerão ali. Não se preocupa. A vírgula vai andar do centímetro cúbico para o metro cúbico para a esquerda. Isso. Muito bem. Quantas casas? 2. Percebe aí na sua telinha? Sendo que agora, se o expoente é 3, ele vai andar de 3 em 3 casas decimais. Compreendeu? Eu ilustrei aqui para você.
Dá uma olhada aí na sua telinha. Vamos lá. Isso. Foram duas casas. Confere. De centímetro até metro. Andando para a esquerda, sendo que de 3 em 3 casas decimais. Percebeu aí? Legal? Entendeu? Beleza. Vamos praticar aí, viu, pessoal? Eu confio em vocês. Agora, é importante que você confie no seu potencial também. Estamos aqui para te ajudar. Vamos lá. De maneira análoga, ou seja, de uma forma que tem tudo a ver com tudo que a gente viu até agora, quando a gente vai trabalhar com litro, por exemplo, nós iremos movimentar as vírgulas, da mesma forma, usando os mesmos critérios que vimos até então. Obviamente, como não há expoente ao quadrado ou ao cubo, a gente vai mexer a vírgula em litro de uma em uma casa decimal, ok? Combinado? Mas a maneira de mexer é igual, pessoal, tá bom? Beleza? Agora uma curiosidade, como aparece aí na sua telinha. Veja que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico é justamente essa caixinha que aparece aí na sua telinha. Então, se você pegar 1 litro de água, por exemplo, e despejar nessa caixinha de 1 decímetro, que na verdade cada ladinho ali, cada aresta, na verdade são 10 centímetros, 10 por 10 por 10, ok? Cada aresta, você vai perceber que nessa caixinha cabe precisamente 1 litro de água. Talvez você tope fazer essa experiência aí. Quem sabe? Vamos lá? Fica aí como desafio, tá bom? Então vamos lá. Próxima questão aqui, ou próximo slide, melhor dizendo, você vai ver quando a gente vai trabalhar com as medidas de massa, onde a unidade fundamental é o grama. Não confunda com a grama, ok? Então eu coloquei aqui na telinha, pode dar uma olhada lá, justamente uma balança. A unidade fundamental é o grama, isso, muito bem. E aí a gente vai mexer a vírgula do mesmo jeito que a gente mexe lá no metro linear, como vocês já viram. Tranquilão? Beleza? Então vamos lá. Até agora, nós trabalhamos com transformações de medidas de grandeza na base decimal. Mas existem outras grandezas, como a grandeza tempo, por exemplo, que ela não é uma grandeza que ela pode ser pensada ou concebida em pacotinhos de 10 em 10. A grandeza tempo ela é concebida em pacotinhos de 60 e 60, ok? Então eu separei para você um exemplo aí, como aparece na sua tela, essa tabela. Veja, hora, minuto e segundo. Lembrando que a unidade fundamental aqui no Sistema Internacional de Unidades é justamente o segundo, ok? Tá bom? Então, de hora para minuto, multiplicamos por 60. De minuto para segundo, multiplicamos por 60 também. Agora, voltando de segundo para minuto, nós dividimos por 60. E de minuto para hora, nós também dividimos por 60. Então, eu separei um link que aparece aí na sua tela. Você pode verificar lá no portal Só Matemática. Tem uns exercícios lá e eu gostaria que você pudesse, depois dessa videoaula, dar uma olhada lá, tá bom? Dá uma sacada lá e ele vai trazer algumas perguntas. Por exemplo, uma semana tem quantas horas? Ok? Então, se uma semana tem 7 dias, cada dia tem 24 horas, ok? Tá vendo como é fácil? Quantos minutos tem? 3 horas e 45 minutos. Tá? Então, minutos não precisa transformar. 3 horas, então, eu multiplico por 60. Isso aí, conforme aparece aí na sua telinha, tá bom? Então, dá uma entrada lá no portal Só Matemática. Eu acho que você vai gostar dos exercícios que tem lá, tá bom? Recomendo, muito legal. Vamos um pouquinho mais adiante agora. Eu quero fazer um desafio aí para você, tá bom? Um exercício. Vamos lá. Mas antes disso, eu quero fazer um resumão de todas as tabelas que você precisa memorizar. Tá joia? Então tá aí, fica a dica. Mas eu quero lembrar para você que quando a gente trabalha com metro, metro quadrado, metro cúbico,
com o litro e com o grama. Perceba que a estrutura da tabela é sempre a mesma. Lembra do quilo-hectodã, deci-centi-mili? É isso aí, pessoal. Nunca muda. A única variação que vai ter, que você lembra, é justamente no metro quadrado, que aí a gente vai movimentar a vírgula de 2 em 2 casas decimais, e o metro cúbico, movimentando então de, 3 em 3 casas decimais. Eis aí também, como aparece na sua tela, a tabela do tempo, e aí você pode então entrar lá no link que eu disse para você, tá joia? Lá do Só Matemática, lá do site muito legal, que tem uns exercícios legais de matemática lá, tá bom? Então vamos lá. Exercício de fixação. Vamos pensar um pouquinho aí? Pega um papel e uma caneta. Vai lá. Eu vou dar um tempinho para você. Pegou? Beleza. Então lá. Somando-se 17 hectômetros com 187 decâmetros e 5.435 metros, obtém-se letra A, letra B, C, D ou E? O que você acha? Ah, legal. Eu estou percebendo que ali alguém está dizendo assim, ó, professor, tem que fazer a conversão, não é isso? Legal, exatamente. Primeiro a gente tem que fazer a conversão, senão vai dar tudo errado. Tá joia? Então vamos lá, vamos converter então. A tabela do quilo-hectodã, deci-centi-mili, ok? Então veja, vamos converter o hectômetro para metro, tá joia? Vamos converter tudo em um para metro. Professor, poderia converter para uma outra unidade? Sim, claro. Depende do enunciado, tá joia? Eu estou colocando ali o metro, que é a unidade fundamental, mas o autor da questão pode pedir para converter para quilômetro. Tudo bem? Você tão somente vai movimentar a vírgula. Vamos lá. De hectômetro para metro, exato. 2 casas decimais para a direita. Beleza. Então vamos lá. E agora, 187 decâmetros. Isso. Uma casa para a direita. Muito bem. Conforme aparece na sua telinha. E aí, finalmente, 5.435 metros, que já está convertido. Vamos juntar tudo agora? Aê, legal. Quanto que deu? Exatamente 9.005 metros. Vamos conferir a resposta correta? Vamos lá. Aê, legal, muito bem. Percebi que você acertou. E aí, pessoal, beleza? Eu espero que você tenha entendido, tá bom? Você pode praticar, buscar outros exemplos na internet, nos ambientes virtuais de aprendizagem. E aí, quem sabe até tirar dúvida com a gente, tá bom? Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Saudações aí para vocês. Valeu.